Olá, esse é mais um vídeo em que eu, Fausto Oliveira, entrevisto o professor Paulo Gala para os nossos canais, o canal do professor Paulo Gala no YouTube e o nosso canal Revolução Industrial Brasileira. Nesse vídeo nós vamos tratar de um problema aí que está acontecendo no Brasil, que é o plano de abertura comercial. Como você sabe, todos os países do mundo colocam tarifas para importação de produtos que eles também produzem. Isso é absolutamente natural, é uma coisa feita por todos, em todos os lugares do mundo, e já recomendando aí uma leitura, no livro Chutando a Escada, do professor Ha Jun Chang, da Coreia, você pode ter acesso aos dados históricos do uso de proteção tarifária. Aí o seu queixo vai cair, porque lá dentro você vai descobrir, por exemplo, que os Estados Unidos praticaram tarifas para impedir a entrada de produtos que eles queriam fazer, de níveis assim de 40% em determinadas épocas, né? E outros lugares do mundo também praticaram tarifas altíssimas e, coincidentemente, se desenvolveram exatamente nessas épocas. Mas esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é o que nós, no Brasil, vamos fazer agora. O Ministério da Economia, do atual governo, propõe uma redução, de certa forma, paulatina nas tarifas de importação, mas que é um paulatino com uma rampa meio inclinada. Assim, ele vai baixando muito em pouco tempo, né? Então, professor Paulo Gala, essa abertura ela é caracterizada pela palavra unilateral, ou seja, não se trata de abrir a sua economia, no caso a nossa, em troca de que alguém abra a sua outra para os nossos produtos. Não é disso que estamos falando. O governo está propondo uma abertura unilateral, baixando as nossas tarifas para abrir o mercado brasileiro no momento em que nós temos um excesso de produto no mundo, né? E uma capacidade de produção no Brasil bastante prejudicada. Como você analisa esse contexto? Bom, antes de mais nada, é um prazer conversar com você, Fausto. Bom, a questão da tarifa é curioso, né? Porque você, como você bem apontou, os dois países que mais usaram tarifa no mundo, disparado, assim, sem sombra de dúvida, tem documentos históricos fartos, né? Foram, por incrível que pareça, Inglaterra e Estados Unidos, né? Esses são os dois países mais protecionistas da história da humanidade, né? E os ingleses lá para tentar ganhar espaço em relação aos holandeses, né? Inclusive, em certo momento, eles proibiram a exportação bruta de lã, para você ter uma ideia. Era proibido exportar lã, porque os reis ingleses perceberam que sem essa lã, os holandeses iam quebrar a cara e eles iam conseguir fazer as tecelagens lá na Inglaterra, né? E o Hamilton, que foi o braço direito do Washington, do George Washington, na Guerra de Independência, depois virou o grande, entre aspas, ministro da Economia, o secretário do Tesouro americano, fez uma política industrial absolutamente brilhante, né? Com a coisa inclusive escrevendo, depois ele inspirou o Ulisses, mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Isso é só para mostrar a importância das tarifas, né? As tarifas, elas são, obviamente, tema controverso, mas a função primordial da tarifa é proteger um sistema industrial para que ele aprenda, né? A ideia da tarifa é introduzir um espaço, uma brecha para que possa se dar aprendizagem, né? Porque é um país que é pobre, que não tem indústria, que não tem capacidade de fazer nada, ele nunca vai conseguir competir com um país já estabelecido. É o que a gente brinca da luta de boxe, de um peso-pena contra um peso pesado, né? Então, se você não der tempo para aquele lutador ganhar força, ganhar peso, ele nunca vai conseguir competir com o peso pesado mundial. E no caso brasileiro e dos emergentes, a comparação é meio óbvia, né? A gente tem as grandes indústrias do mundo, né, que você muito bem destaca aí no seu canal, a potência, né, da Suíça, da Suécia, todos os nórdicos em geral, dos asiáticos, né? E a indústria brasileira, coitada, ela tá ali mal ou bem tentando se segurar, tá numa situação muito difícil, talvez a pior situação da história da indústria brasileira, combalida, sofrendo com a implosão da atividade econômica do PIB desde 2015, né? E abrir agora de maneira unilateral é uma espécie de tiro fatal, assim, né? Talvez não seja o melhor momento da gente fazer um choque de derrubar tarifas. Veja, com isso eu não quero dizer que eu sou totalmente a favor de protecionismo, que tem que tarifar mesmo, que o mundo todo faz isso e faz isso é verdade, né? Eu acho que tem duas inocências aí. A primeira inocência é você achar que a abertura vai produzir grandes empresas eficientes no Brasil, né, especialmente industriais, né? Isso é uma equivalente a acreditar em Papai Noel, porque o que vai acontecer é que provavelmente você vai matar o resto de sementes industriais que a gente ainda tem por aí, mas que não adquiriram nem a escala, nem o conteúdo tecnológico, nem a força necessária para competir com os gigantes, com honrosas exceções, né? VEG, Marco Polo, Randon, Yosh, você tem empresas, obviamente, Embraer, né? A outra inocência é achar que apenas protegendo você vai produzir empresas muito eficientes, que também é errado, né? Porque, e é isso eu até entendo o governo ele tem uma certa raiva, assim, né?
e essa leitura mais liberal brasileira é meio raivosa. Fala assim, puta, tá vendo? A gente protegeu, não adiantou nada, tem um monte de empresa ineficiente, então vamos abrir tudo e quebra e resolve, né? Então, é óbvio que se você proteger e colocar tarifa, você não tem a garantia de que essas empresas vão aprender e vão se tornar líderes mundiais, né? Então, você pode simplesmente produzir empresários que são dependentes das tarifas e que não têm aprendizagem tecnológica, não têm ganhos de escala e ficam ali só dependendo da tarifa. Então, é difícil, né, Fausto, esse meio termo, porque você tem que ter uma abordagem pragmática, né, de ver quais setores a gente tem condição de fato de competir no mercado mundial, de ter upgrade e aí eventualmente ver se o governo pode ajudar, dando subsídios condicionados ou incentivos à inovação tecnológica e assim por diante, né? Tem coisa que realmente a gente é muito ineficiente, não tem a menor chance da gente chegar no mercado mundial, né? Mas tem coisas que a gente tem, né? E simplesmente abrir tudo assim de maneira unilateral e dar uma sarrafada assim, eu acho que é uma bobeira, né? Porque provavelmente a gente vai matar grandes potenciais que a gente tem espalhados por aí, mas que ainda não tiveram esse espaço, esse tempo de crescer e de se fortalecer, né? Concordo com essa crítica. Realmente, eu, inclusive, posso dar o testemunho pessoal, né, de ter estado numa conferência de uma associação brasileira do setor industrial. Não é necessário dizer qual, mas estive nela e percebi muita consciência já no próprio setor industrial, da parte de entidades de pesquisa, na parte de empresários, representantes da academia também. E até de uma consultoria internacional que fez uma intervenção interessante no sentido de dizer que, olha, nada contra, sim, incorporar as cadeias internacionais de valor e tal, mas fazer isso de uma maneira estudada e de uma maneira cautelosa, né? Existe um princípio a ser seguido aí, né? Porque nós, qual é a ideia? É simplesmente não termos mais nenhuma manufatura? Porque, até chuto essa bola aí para você, existe no mundo hoje um excedente de produto industrial considerável, né? Buscando mercados, né? Tá aí o problema Estados Unidos e China, ele acontece porque existe esse excedente. Então, assim, quando eles embarreram, né, por razões geopolíticas, etc., esse produto começa imediatamente a tentar buscar canais para escoamento, né? E, de repente, o Brasil vai virar um canal privilegiado para o escoamento do produto industrial mundial. E aí, se isso não for feito com critério, se isso não for feito de uma maneira controlada, é possível que haja realmente uma invasão, né? E essa invasão pode ter como corolário, né, como consequência, uma perda de tecido produtivo, talvez terminal, né? Como é que você avalia isso aí, nesse contexto geopolítico do excesso de produção? Exatamente. São dois contextos. Na verdade, é o excesso de produção mundial, né? Porque de fato a gente tem países e empresas que conseguiram adquirir uma escala descomunal, né? Se você olhar a China, hoje tem 110 milhões de pessoas trabalhando em manufatura, né? O Brasil tem 10 milhões, talvez nem isso hoje, né? Então há essa oferta de muitos produtos com muita excelência, muita qualidade técnica, de tecnologia. E a indústria brasileira, que é o outro contexto doméstico, está na pior situação possível, porque a gente teve uma implosão da economia brasileira em 2014 e 2015. A indústria brasileira era toda dependente dessa produção do mercado, voltada para o mercado interno. Então, quando o mercado interno desapareceu, a indústria brasileira meio que desapareceu junto, porque a nossa indústria não é plugada no mundo, como é a coreana, como é a chinesa, como é a americana. Então, a gente já está numa situação meio combalida, sem economia de escala, perdendo corrida tecnológica, baixa capitalização, quer dizer, uma situação realmente delicada, né? No mundo sobreofertado de manufaturas, e uma abertura vem na pior hora possível, né? Claro que você vai falar assim, do ponto de vista do consumidor é maravilhoso, porque eu quero comprar o carro barato, quero comprar o carro coreano, quero comprar o iPhone, quero comprar não sei o que lá, o computador barato. Então, como consumidor é maravilhoso, a abertura comercial, redução da tarifa, traz efeito de bem-estar inequívoco para o consumidor. A questão não é essa, a questão é o que acontece com o produtor, porque para você ser consumidor, primeiro você precisa ganhar um salário. Para você ganhar o seu salário, precisa ter algum produtor que te empregue de maneira sofisticada. Se você for motorista de Uber, né, Fausto, que a gente falou várias vezes aqui, não adianta nada, porque a sua renda vai despencar e como motorista de Uber você não vai comprar nada desses produtos baratos. Então, concluindo, eu acho que realmente essa redução de tarifas, neste momento, não é uma boa ideia. E quando for para fazer, eu acho que tem que ser feito feito de maneira muito cautelosa, com um pensamento estratégico e de maneira pragmática, não acreditando em Papai Noel que você vai reduzir tarifas e todos os seus problemas serão resolvidos. Perfeito.
Paulo Gala, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Você que está nos assistindo, reafirmo aqui o pedido, se inscreva nos nossos canais, canal do professor Paulo Gala no YouTube e também no canal Revolução Industrial Brasileira, onde, até onde pudermos, né, vamos cobrir a indústria brasileira naquilo que ela está fazendo de melhor. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Você que nos assiste, obrigado também pela sua audiência. Até a próxima. Obrigado, Fausto. Um abraço.